Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse estudo promovido pelo CEPREL. O CEPREL é Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, aqui em São Paulo, capital. Estamos no bairro da Vila Romana, aqui em São Paulo. Esse estudo ocorre todos os sábados, ele fica gravado, a gente distribui no CEPREL essa gravação, e o objetivo desse nosso encontro é estudar uma obra, que é uma obra de Francisco Cândido Xavier, que se chama O Consolador. O Consolador é uma obra de psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que perguntas que foram elaboradas ali pelo pessoal da FEB, na época do Chico, e que foram aí, através da mediunidade do Chico, foram levadas até Emmanuel. E Emmanuel, através da mediunidade da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nos traz um pouco mais de luz a alguns temas que são abordados dentro, com certeza, eles estão dentro da estrutura do Pentateuco dos 5 livros, que são a codificação da doutrina espírita, que foram codificados pelo nosso irmão Allan Kardec. Essas perguntas, esses temas, eles dão para nós um aprofundamento maior, trazem mais luz. E é sobre luz que nós estamos conversando nesse momento. Nós estamos na pergunta de número 229. Para você que está vindo pela primeira vez, ou que está escutando esse trabalho pela internet pela primeira vez, não fique triste, mas como eu vou conseguir acompanhar, se vocês já estão praticamente no meio do livro, na pergunta 229, não tem problema, né? Cada pergunta, ela é trabalhada só essa pergunta, e ela, de certa maneira, nunca traz uma exigência de compreensão, de assimilação das perguntas anteriores, porque, de certa maneira, na resposta, a gente aqui em conjunto procura ali estudar, porque a resposta trazida por Emmanuel, pessoal, ela é sempre uma síntese, e a gente tem que abrir essa síntese, e a gente então pega essa síntese e refaz a reflexão em cima dela, abrindo essa síntese, trazendo um pouco mais de luz e um pouco mais de conhecimento, avançando um pouco mais, para que todas as pessoas, indiferente do grau de entendimento, indiferente de você já ter acompanhado as anteriores, possa ali beber dessas verdades espirituais, beber desse arcabouço de informações maravilhosas que é a doutrina espírita e que é o conteúdo desse livro, o livro O Consolador. Como eu já havia comentado, hoje nós estaremos trabalhando na pergunta 229. A pergunta 229, ela está dentro de um tópico do livro que trabalha com a iluminação do ser. Para que a gente possa, como eu disse, né, às vezes a pessoa está começando por essa pergunta, não tem problema, né? Então a gente sempre dá uma ideia, né? O que significa iluminação? Em síntese, o que é a iluminação? A iluminação refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva a uma compreensão mais profunda da vida, do seu propósito espiritual e do caminho para a evolução do espírito. Veja que é uma síntese, né? Então, é ideal, se possível, depois começar pelo início, né, desse estudo, porque ele vai te facultar a abrir um pouco mais os horizontes de uma síntese como essa. Dentro do campo de iluminação, nós já fizemos o campo, a primeira parte, que é o item 2.4.1, que é a necessidade. Qual é a necessidade do ser humano na aquisição da iluminação? Qual é essa necessidade? Nós já trabalhamos a respeito disso, são algumas perguntas que foram ali remetidas e trazem para nós um aspecto desse trabalho, dessa necessidade do espírito na aquisição da iluminação. Atualmente, nós estamos dentro do campo do trabalho. Como se faz? Qual é o trabalho necessário para que você possa adquirir essa iluminação? Então, dentro desse bojo, dentro do trabalho, nós já fizemos as perguntas 225, 226, 227, 228, estaremos hoje trabalhando com a 229. Esse tópico, ele ainda abre-se um outro subtópico,
que é a realização. Como se realiza, né? Qual é a realização para isso, né? Sim, nós vamos ter uma realização desse trabalho. Então, esse tópico ainda vai ser abordado mais adiante, né? E há uma série de perguntas e respostas até nós terminarmos o tópico iluminação, onde nós vamos depois dar entrada a um novo tópico, que é a evolução. Mas isso mais lá na frente. A gente trabalha pergunta por pergunta, uma de cada vez. Antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, o nosso estudo da tarde de hoje, primeiramente, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos benfeitores, que estão sempre ao nosso lado, nosso mentor, os nossos guias espirituais. Lembrando que todos nós, estando aqui no CETRELV, ou você estando em casa, acompanhando pelo WhatsApp, desculpe, pelo Zoom, ou você que esteja nesse momento ali ouvindo esse nosso estudo, fique tranquilo. Todos nós estamos mergulhados no austo divino, no fluido cósmico universal, segundo nós compreendemos, segundo a própria doutrina espírita nos traz essa clareza do conhecimento, e por estarmos todos nós mergulhados no austo divino, no fluido cósmico universal, nós podemos, através desse fluido cósmico, estabelecer uma aliança de pensamentos e de sintonia. Dentro dessa aliança de pensamentos e sintonia, todos nós aqui encarnados, onde quer que estejamos, todos os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, nossos mentores, dentro dessa corrente mental, estaremos todos ali em sintonia. Estaremos ali recebendo a inspiração que vem do alto, a intuição que vai nos auxiliar em todo o nosso processo de entendimento. Portanto, participe conosco. Esteja sempre aberto a dar as suas impressões, a compartilhar conosco, dando as suas impressões, lembrando que todos nós estamos aqui em aprendizado. Todos estamos aprendendo e juntos estamos caminhando no nosso processo de iluminação, que é o trabalho que nós estamos, nesse momento, estudando. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade amiga, vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje numa prece que nos fortalecerá na nossa sintonia, na nossa aliança, e vamos ter o nosso coração sempre aquela luz que está ali, sempre a irradiar a todos os lados da presença do nosso Mestre, pois ele mesmo disse, onde dois ou mais ali estiverem falando em meu nome, eu lá estarei. Com certeza, a equipe de trabalhadores do Mestre Jesus estará nos amparando e nos assistindo. E assim, agradecidos, vamos iniciar com a prece que ele mesmo, o nosso Mestre Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduza na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês que acompanham pela internet. Está dando para escutar, pessoal? Precisa mexer em alguma coisa no áudio? Tranquilo? Samuel, João Marcos, Sati, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui juntos nesse âmbito de estudar o livro O Consolador. Vocês pela internet, todas as vezes que quiserem e devem participar conosco, basta levantar a mãozinha que a gente já passa para a gente poder ouvir, poder compartilhar e aprender um pouco mais juntos. A gente vai construir o entendimento desse livro. Hoje aqui em São Paulo, vocês sabem, segunda-feira é feriado, então aqui na casa tem poucas pessoas acompanhando com a gente. A nossa irmã a Rose, que está sempre, Rosilene, né, está sempre com a gente, e o Nivaldo, que sempre nos acompanha. A Meg, ela está sempre com a gente. A Meg é a mulher que estuda o livro dos Espíritos junto com esse livro. Só que hoje ela está fazendo o trabalho assistencial na PAI, ela ajuda aqui na PAI, e ela não pôde estar com a gente. Mas em pensamento, que ela falou, em pensamento a gente está sempre junto, com certeza. E outra, ela também está trabalhando numa obra social, numa obra de amparo, de auxílio, como nós sempre costumamos dizer,
Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, tá, gente? É fora da caridade não há salvação. Então, ela está trabalhando na seara do Mestre Jesus, na prática da caridade, na prática do amor ao próximo, exatamente como Jesus nos ensinou. Vou compartilhar com vocês, então, a pergunta, para a gente ler a pergunta, fazer as primeiras reflexões e a gente juntos ir abrindo o entendimento dessa pergunta. Como eu mesmo coloquei no início dos nossos trabalhos, as respostas de Emmanuel são sempre sintéticas. A gente tem que aí abrir essa resposta nas nossas reflexões para que a gente possa tirar ali realmente o espírito da letra. Todas elas são bastante sintéticas. Então, o estar junto aqui é exatamente para a gente poder abrir essas reflexões e caminhar um pouco mais nesse entendimento. Vamos então compartilhar a tela para a gente ler juntos. Quero lembrar para o pessoal que eu compartilho a tela não só com vocês aqui na internet. A gente aqui também tem uma televisão, né, em que a gente acompanha, né, as pessoas aqui acompanham juntos, para a gente poder dar continuidade e todo mundo está acompanhando. Né? A pergunta atual de hoje é a pergunta de número 229. E ela tem a seguinte pergunta: como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Olha que interessante, né? Nós estamos aqui, uma pergunta... as perguntas também são muito bem elaboradas, né? Essa é uma pergunta bem sintética, né? Porque ele está amarrando a pergunta no ambiente do mundo, ou seja, como o espírito encarnado, né, porque no ambiente do mundo, ele tem esse trabalho de purificação. Lembrando que o corpo físico, ele é como se fosse uma tabuão, né, como se fosse uma espécie de cadinho, né? Eu acredito, inclusive, que a resposta trabalha nesse sentido, porque é através das múltiplas encarnações é que nós vamos ali vamos nos desenvolvendo moral e intelectualmente. Então, percebam que a pergunta em si ela é bem direcionada, é um trabalho, e esse trabalho que é realizado aqui no mundo, encarnado, então, no mundo encarnado. Tá? Por que eu estou fechando bastante a pergunta? Porque eu estou sendo bem direto na pergunta? Porque nós vamos ver mais, e já temos até visto em algumas perguntas anteriores, que há perguntas relativas à purificação de uma maneira geral. Lembrando que, mesmo no mundo espiritual, o espírito ele pode progredir muito em aprendizado, porém, é necessário ali vir ao mundo, é necessário encarnar, por isso a encarnação é uma imposição, Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir, porque é aqui que realmente nós vamos provar para nós mesmos que nós compreendemos a lição, que nós temos condição de caminhar para a próxima lição, para um novo aprendizado. É um aprendizado constante. Então, por isso que eu estou muito preocupado em cercar a pergunta, em deixar ela bem limitada, para que a gente não fique divagando, porque há outras que vão trabalhar com outros aspectos. Essa, como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo, aqui, encarnado. Então, vamos lá, a resposta que ele nos traz. A purificação na Terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso caminho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. É uma resposta, como eu disse, muito sintética. É uma resposta que, como todas as demais respostas do livro Consolador, elas dariam para você fazer até uma palestra, quase um seminário, né? Se você fosse analisar todos os pontos. Obviamente, eu vou fazer uma análise minha, do que eu penso dentro dessa resposta, e com certeza absoluta, eu vou analisar muito poucos pontos.
E é por isso que a gente está junto nesse grupo, para que a gente possa ir analisando os demais pontos. A purificação na terra é qual um lírio alvo nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Realmente, né? Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer esforço, é um trabalho que requer vontade, principalmente vontade. O mundo é um mundo de provas e expiações. Nós estamos nesse mundo, que é um mundo que, nesse momento, no padrão de vibratório, e principalmente no desenvolvimento que nós nos encontramos, moral e intelectual, é um mundo que aqui é onde nós vamos encontrar o material necessário para que a gente possa ir se purificando, para que a gente possa ir crescendo, tanto intelectualmente como moralmente. É normal, isso próprio dos espíritos nos traz essa visão de que o espírito, ele primeiro cresce um pouco mais no sentido intelectual. Sim, normal isso. Porque desenvolvendo-se intelectualmente, ou seja, ele estando com um pouco mais de clareza intelectual, ele consegue compreender melhor as leis de Deus que estão ali, que foram ali colocadas por Deus em sua consciência. As leis de Deus, elas são como uma assinatura daquele que nos criou, Deus, como uma assinatura que está em nossa consciência. Porém, essas leis universais, que são as leis de Deus, elas não são fáceis. Elas são leis que exigem de nós que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos cada vez melhor as compreendendo e vamos cada vez colocando-as em prática. Porque colocando elas em prática, nós vamos de encontro para aquilo que elas foram criadas. Elas foram criadas para a felicidade do homem. Esse trabalho é exatamente isso que ele está dizendo. É um processo que aqui na Terra nasce ali de um espírito simples e ignorante, que está começando os seus processos. Na verdade, a Terra ela já não é mais um mundo primitivo, né? Então, hoje ela já é um mundo de provas e expiações, mas esse nascimento, esse início ali, é o desabrochar dessa flor que vai ali crescendo através das múltiplas encarnações em que nós vamos ali trabalhando exatamente com essas amarguras e principalmente dominando as nossas paixões, para que nós possamos desenvolver, partindo ali de um instinto, a gente possa chegar até um sentimento. Mas esse degrau do instinto ao sentimento, nós temos ali muitas coisas no meio, paixões, sentidos que estão ali, às vezes, muitas vezes corrompidos pelo meio, corrompidos pelas nossas próprias imperfeições ainda que nós ainda temos, né? E que muitas vezes nos levam aos excessos, né? E por isso esses excessos das paixões nos levam muitas vezes a passar por algumas vicissitudes, por algumas amarguras, mas sempre num processo educativo. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como um poderoso caminho de aprisionamento e regeneração. Bom, exatamente o que eu te trouxe até agora, né? É um processo. E nesse processo, o cadinho ali é onde você coloca o material que ele vai passar por um processo que muitas vezes é um processo forte, doloroso. É um processo de condução, é um processo que nos leva a essa regeneração. Indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, indispensável que nós trabalhemos o nosso mundo íntimo, os nossos sentimentos, porque se nós nos deixarmos levar por esses sentimentos, eles podem ali se degenerar, eles podem ali nos levar a situações que, pela dor, nós vamos ser novamente trazidos ao caminho. Dor, ela nada mais é do que um processo de amor de Deus por nós, que nos reconduz ao caminho. Cada vez que a gente nos perdemos pelo caminho, vem a dor, essa poderosa alavanca de condução, né, para o caminho, e nos conduz novamente ao caminho que nos leva à felicidade, ao caminho da compreensão e de aplicação da lei, né? Na angústia da vida humana, no círculo da família. Achei, por isso que na leitura eu
dei até um tom mais alto, né? Quando eu trabalhei a família, porque na atual condução do mundo de provas e expiações, é justamente ali no lar, na família, onde nós temos ali o nosso maior trabalho de, vamos dizer assim, de, usando a palavra de Emmanuel aqui, né, de poderoso cadinho. A família ali é o cadinho onde nós vamos ali ter que trabalhar com essas pessoas que normalmente no passado nós tivemos ali alguns problemas, algumas pontos de vista nos quais nós ali fomos divergentes e que nós vamos agora tentar nos convergir ao ponto da verdade, ao ponto do Criador, ao ponto das leis divinas. Nós vamos ali precisar trabalhar muito com a nossa humildade da família, com a nossa resignação, com o nosso perdão e com a nossa indulgência. Essas virtudes, no caminho ali, no âmbito da família, são onde nós vamos encontrar um campo mais vasto. E nós vamos ter ali vamos dizer assim, uma dádiva divina. Compreendo a palavra dádiva, porque me faltar uma outra palavra melhor para colocar, que é a bênção. Eu acho que substitui a palavra dádiva por bênção, pela bênção do esquecimento. Porque o esquecimento proporciona que, num ambiente familiar, você possa encontrar ali o algoz e a vítima, e eles possam, com essa bênção do esquecimento, mesmo tendo ali aquelas rusgas que vêm quando vem do passado, aquelas lembranças que às vezes ali vêm de relampejo, ou às vezes até aquela sensação meio de antipatia, de uma energia que ali tem dificuldade, mas esse esquecimento ele proporciona que mesmo nesse ambiente, mesmo sendo ali o algoz e a vítima, eles possam travar ali condições de se melhorarem, e irem se voltando, e consertarem ali o passado, e darem ali um retoque naquilo que levou àquela condição, para que eles possam ali dar continuidade no processo evolutivo. Ou da comunidade social, né? Porque eu sempre gosto de brinco que não imagine nós aqui estudando hoje aqui no sábado, 5h20 da tarde praticamente, um sábado, um sol danado, nós aqui juntos estudando. Não foi um acaso, não existem acasos. O Espiritismo nos mostra que não existem acasos. E existe uma comunidade que no mundo espiritual, quando nós ali traçamos nossa carta de vida, Kardec não usa esse termo é um termo mais de André Luiz, um termo mais kardeciano a gente poderia dizer quando nós fazemos o nosso projeto reencarnatório, acho que fica mais dentro da codificação. Esse projeto encarnatório, ele não envolve só a família, ele envolve essa comunidade social, esses que falam assim, não, eu vou com você, eu vou te ajudar, eu vou estar com a minha família, mas a gente vai estar lá tudo junto e a gente vai continuar estudando lá junto, a gente vai continuar lá levando esse estudo para as outras pessoas, a gente vai continuar juntos trabalhando para que a gente possa levar esse refrigério da alma, que é o Espiritismo, que é o Consolador, esse refrigério da alma, não só para a nossa família, mas para a comunidade que está ali junto com a gente, para as pessoas que são os nossos próximos e mais próximos, né? Então, isso não é um acaso. São pessoas que, no seu projeto encarnatório, se unem para o bem comum, através da maior severidade para consigo mesmo, né? Sempre lembrando que, quando você fala alguma coisa, primeiro que ouve é você, né? Então, que aquilo te sirva para você, na sua mudança, na sua reforma íntima, principalmente na mudança de hábitos, com maior tolerância, né? Que eu falei, desenvolvimento principalmente da tolerância, que é aquele aspecto que envolve o perdão e a resignação, e principalmente a indulgência. Sede indulgentes, né? Sede indulgentes, principalmente para as imperfeições alheias, porque um dia alguém foi indulgente contigo, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o próprio Espírito. Nós somos realmente os maiores beneficiados de todo esse trabalho. Por quê? Porque a construção do reino de Deus é algo pessoal,
é algo íntimo. Ele é construído no coração do ser humano. São muitas experiências, são muitas personalidades que compõem a persona, espírito, hoje aqui encarnado. O Eduardo hoje, ele já foi muitas personalidades, ele já foi muitas outras pessoas. Hoje, ele é Eduardo. Mas ele hoje, Eduardo, é a soma de todas essas personalidades que compõem essa persona hoje, chamada Eduardo. Isso é muito bonito, porque são experiências, são vivências que eu já tive e que eu, com a ajuda da doutrina espírita, com a ajuda de todas as pessoas que estão aqui juntos conosco e que compartilham os seus aprendizados, que compartilham as suas experiências, que vão ajudando o eu a construir esse reino de Deus dentro do meu coração. E todo esse aprendizado não é só para mim, para todos nós que nos escutam e que estão à nossa volta. É algo muito bonito isso, né? Percebem que eu fiz uma análise assim muito superficial, peço até desculpa, que é uma análise simples, né? Mas é o que eu consigo nesse momento captar que me nasce do coração e que eu gostaria de compartilhar. E eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês podem, o que nós podemos aqui trazer com relação a como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo. Abro para todo mundo, gente, por favor. Eu vou fechar o chat para que a gente fique mais fácil de a gente se ver. Não, o interessante é o quanto isso deve ser complicado, né? Porque unido algo, nascendo um todo, certamente ele sempre vai estar respingado de alguma coisa, né? Não consegue, o germe pode ser branquinho, né? Mas quando ele vem, ele certamente o meio faz ele ficar mais amarelado, vamos dizer. E eu acho que a gente consegue, dentro na verdade, é o que a gente veio fazer, né? Veio buscar, veio desenvolver. Tem pessoas que vêm com uma missão grande, né? De levar massa, e outros, a maior parte, veio para resolver e se organizar em pequenos, né? Pequenos blocos, como família, núcleo familiar, um pouquinho maior, a família como um todo, o grupo de amigos, os ambientes que você trabalha, tudo mais. As energias que você consegue colocar ali naquele espaço, naquele ambiente. E é tão gostoso quando a gente consegue fazer com que grande parte daquelas pessoas sejam pessoas que você se identifica, que você consegue ter um diálogo gostoso, que você consegue compartilhar, pelo menos eu pratico esporte. Então, eu conheço as pessoas daquela, né? A gente não conhece a família, assim, você consegue conversar um pouquinho, saber como é que funciona aquele núcleo familiar, o outro, e você sente mais afinidade com esse pessoal, não tanto com o outro, aí você começa a analisar quem tem aquela família ali, você não tem tanto, a pessoa é mais agressiva na hora de falar, age de alguma forma que você acha que não é o correto. Então, por isso que provavelmente você não tem essa afinidade, né? E você puxa mais para o lado do que tem mais a ver com você. E nisso a gente vai conseguindo também passar para o outro um pouco de você, um pouco de seus valores, da tua forma de agir, de pensar. E nisso você vai mudando, porque você vai conversando sobre vários assuntos, as pessoas vão pensando parecido ou não, não pensava dessa forma. Eu acho que, assim, de uma forma muito superficial, a gente consegue, quando a gente tenta fazer o bem, e passar o bem, a gente, de certa forma, se o outro está propício a receber, as coisas ficam mais gostosas, mais leves, a atmosfera fica melhor. E é isso que a gente vai procurando no nosso desenvolvimento, na nossa evolução. Tentando passar para o outro um pouquinho do que você é, né? Do que você busca e que
que você gostaria que fosse, né? Como uma pessoa gostaria, como você gostaria de ser tratado, os valores que você tem, que você gostaria também de receber daquele grupo, enfim. E não, nem sempre é flores, né? Nem sempre é vídeos. Muito bom, Yasmin. Obrigado por compartilhar com a gente. Realmente, o meio que nós nos encontramos é o meio, que é aquela parte que ele coloca ali no meio, né? Não só a família, quando ele coloca, principalmente quando ele trabalha com a parte que é da comunidade, né? Essa comunidade, aquilo que eu falei, não é um acaso. A gente não está aqui nesse grupo pela internet e aqui entre nós num acaso. Existe algumas pessoas que se integraram, como você falou, exatamente por essa sintonia, por esse se sentir bem, tudo. Mas muitos de nós, na erraticidade, quando a gente está ali elaborando o nosso projeto reencarnatório, não são acaso, né? Olha, principalmente aqueles que compõem uma casa espírita. Não existe acaso dentro daqueles que estão trabalhando dentro de uma casa espírita. Foram aqueles que, na erraticidade, combinaram, não, olha, vamos lá, vamos suceder, porque precisa ter uma sucessão. Tem que ter uma sucessão. Existe, não acredito, não há acaso. Não há acaso. Pessoal da internet, João, Rosana, Leia, Letícia, Sati, Samuel, vamos lá. Tá todo mundo offline. Aí, a Rosana já levantou a mão. Mas então, Samuel, quer falar primeiro? Eu não, sou só escutador. Eu também estou gostando muito dessa posição, viu, Samuel? Mas você sabe que demora mais a purificar, né? Aí você tem que acelerar um pouquinho mais o processo. Rosana, pula na arena aí, Mas vai. vamos lá. Essa pergunta, ela é danada, né? Ela tem muita profundidade. A gente, às vezes, acha que o ambiente de purificação é apenas as escolas, as universidades, os hospitais, as clínicas, onde são processados momentos de cura ou de aprendizados no caminho aí da sabedoria. Mas Emmanuel, ele é muito feliz na resposta, porque ele coloca que qualquer lugar é ambiente de purificação. O importante não é o lugar, é você, onde você se encontra, Não existe qual a acaso. circunstância em que está. E, assim, quanto tempo isso vai levar para purificar tudo e todos? Esses dias mesmo a gente estava analisando algumas falas, principalmente de Elahá, Jorge Elahá, né, que nós gostamos muito de ouvir, e no Pinga Fogo ele falou algo que martelou a semana inteira na nossa cabeça. Eu falei assim, meu Deus, como nós ainda estamos longe da purificação. Que ele falou assim, ó, 99% da história da humanidade presente na Terra, em processo evolutivo, com poucas exceções dos missionários, dos que já estão um pouquinho acima da média, vamos dizer assim, dos espíritos que fazem um processo evolutivo aqui. 99% de toda a presença humana na Terra foi no período da fase primitiva. Olha como nós estamos, assim, pensando em purificação e o quanto que isso ainda é uma luz que está lá na frente e a retaguarda é grande, é um caminho vasto, Essa é a minha palestra. né? E apenas, pelo que eu entendi na fala dele, 1% de provas e expiações. Que esse momento inicial do primitivismo, ele é longo. E aí foi a fala mais feliz que eu já vi para entender transição.
passar de um momento para outro, porque a transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações foi, segundo se entende, a presença da escrita na Terra, um marco histórico, inclusive que divide a nossa própria história pelos estudiosos, né, dessa área. Então, processou-se a mudança quando todos os povos tiveram acesso à escrita. Imagina quanto tempo levou isso? Milhares de anos, muitas reencarnações, e eram mais curtas do que as que nós temos hoje. Então, esse momento que nós estamos já mais acelerado do que no processo primitivo, caminhando nessa purificação do espírito, nós agora estamos num outro processo de transição que nós temos que assimilar, vamos dizer assim, o básico do respeito ao próximo, do respeito a nós mesmos, do respeito à vida. E isso também leva tempo, porque para chegar em todos os ambientes da Terra, imaginemos os ambientes de conflito hoje. Não se respeita, não se tem tolerância, nem se suporta a presença do outro. Então, olha o quanto que nós ainda temos que caminhar nesse sentido. Então, essa reflexão ela é muito profunda, mas, ao mesmo tempo, Emmanuel é muito feliz que ele traz para nós a transição individual, né? O início da purificação individual, que é óbvio que se uma pessoa se purifica, a economia da Terra melhora do ponto de vista do campo vibratório, das energias, da comunidade que vive aqui. É um ser humano melhor para compor essa comunidade. Então, essa questão da purificação individual, ela também é um reflexo na comunidade. E é isso que a gente acha muito interessante na missão de Jesus, porque ele não veio mexer com massas, comunidades imensas de uma humanidade inteira, porque nem todos estão no nível para compreender as leis espirituais. Ele veio levedar individualidades, ele veio processar o movimento de purificação individual. Por isso que ele fala muito voltado para o eu, né? Vós sois a luz, né? Muitas falas muito voltadas por ser individual. Porque quando ele muda, o contexto da vida dele muda, da comunidade dele muda e, consequentemente, o mundo fica melhor. Quando isso tudo vai se processar na purificação plena, são bilhões e bilhões de anos. Mas não fiquemos cansados com essa previsão, porque o gostoso, como o Rose acabou de falar, é a experiência do cadinho do lar, do cadinho da família, do cadinho da escola, do cadinho da travessia da rua, né? De poder, por exemplo, sofrer as intempéries do calor, do frio. Gente, vocês não sabem o calor que está aqui. Imagine se aqui já é quente, Senhor da glória. Mas é para a gente aprender a sentir, né? As coisas da matéria são para o espírito aprender a sentir, a ter sensibilidade e amorosidade, independente do que faz, independente com quem esteja. E se ele atingir o ápice disso, ele se torna espírito puro. Nós estamos um pouquinho distante disso, mas pelo menos já temos consciência. Nossa, Rosa, com certeza sempre muito pontual, né? Muito precisa nas colocações, né? Realmente é um desenvolvimento, né? E no degrau em que nós nos encontramos aqui no mundo espírita, a gente pode falar isso sem nenhum medo. A dor, né, ela é muito importante como objeto pedagógico e educativo, porque todas as vezes que a gente dá uma derrapada aqui, derrapada ali, e a gente continua naquele caminho da derrapada, vem a dor para conduzir a gente para o caminho. Como Deus é pedagógico, como Ele é bom, a gente olha a dor, às vezes, muitas pessoas veem a dor como um sentimento ruim. Não, eu vejo a dor como um sentimento bom, porque ela não deixa você
sair do caminho. Ela vai se tornando, costuma-se dizer dentro da doutrina, né, que a gente ouve muito isso, principalmente de Emmanuel, que a dor é um remédio que vai se tornando cada vez mais amargo enquanto você continua fora do caminho. Aí, à medida que você retorna, ele perde esse amargor, né? Que é algo muito importante, né? Voltar ao caminho. E sempre interessante na nossa vida, no nosso aprendizado, e a gente passa muitas vezes por momentos em que ali o caminho chega a altas temperaturas, né? Chega realmente a ficar complicadíssimo. E é nesses momentos que nós já, como temos uma visão um pouquinho mais, eu digo assim, bem pouquinho, tá, gente? Mais aclarada, a gente não ficar mais fazendo aquela pergunta que no passado nós costumávamos fazer. Por quê? Não faça essa pergunta, por favor. Nós já podemos hoje fazer uma pergunta diferente. Para quê? Para que você faz isso? E com certeza, se você fizer essa pergunta, para quê? A resposta, ela com certeza vai te trazer luz e vai te guiar no caminho correto. Antes de passar para a Rosana, nós temos uma amiga que está acompanhando conosco, que é a Letícia. E ela colocou no chat o seguinte: aqui está muito barulho, risos. Mas quero só dizer que vejo que tem a importância do papel de cada um de agir na melhora, mas ao mesmo tempo penso na importância de nos perdoar. Sim, e de perdoar cada cada quando não agimos de acordo com o que combinamos, pois ao mesmo tempo creio que gera novas experiências e aprendizados. Sim, né? Essa é uma condição. Obrigado, né, Letícia, por ter compartilhado com a gente. Isso é muito importante, né? Todo mundo participar. E é muito importante nesse processo. O perdão ele tem que começar com a gente, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Se você não é capaz de se auto-perdoar, se você não é capaz de se auto-amar, se você não é capaz de ser resignado, se você não é capaz de ser humilde, se você não é capaz de ser empático, como é que... Gente, não dá para dar aquilo que você não tem. É impossível. Então você primeiro precisa desenvolver esses sentimentos em você, mesmo que eles estejam em estado de germe. Mas eles precisam estar ali. Porque não tem como você dar uma coisa que você não possui. Então, isso é ponto inicial, né? Começar se perdoando, para que a gente possa aprender a perdoar. Muito bacana, Lícia. Obrigado por ter compartilhado. Bom ponto de vista. Rosana, por favor. Ficou faltando uma parte, porque a gente já fala demais, né? Mas você, ao se referir à dor, Emmanuel comenta amarguras, né? As amarguras do cadinho da terra, quando a experiência não é feliz. E, assim, a gente sempre tem aquela visão nefasta, né? Muito, muito difícil com relação à dor. E quando a gente vê Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, falando que a dor é uma das potências da alma, realmente dá um nó na cabeça da gente, entender que algo que, que é tão provocador no espírito possa ser uma potência da alma, e realmente é. É um recurso pedagógico quando a gente não vai bem nas aulas, nas experiências, dos cadinhos onde nós estamos, a dor ela é um recurso que é utilizado para a gente aprender a sentir melhor e voltar para o eixo do foco, né, que é a purificação, né? E o cadinho, eu não sei se foi falado isso, mas na química é um equipamento muito interessante, porque ele consegue em altas temperaturas transformar metais de uma qualidade ou de uma aparência e depois dessas altas temperaturas virar outra coisa que não era nenhum e nem outro daqueles que estavam ali reunidos, os elementos, né? Então, essa é a Terra nossa, a matéria que nos faz melhorar do ponto de vista da sabedoria, mas que também nos ensina a sentir diretamente na experiência mais contundente, porque ao aprender a sobreviver, a relacionar,
a experimentar, a vivenciar, nós vamos avançando na purificação. E nada mais é do que a gente compara muito, né? E hoje a psicologia usa muito o recurso de uma cebola. A purificação ela é muito interessante, porque nós vamos tirando as camadas, começando pelas mais amadurecidas do lado de fora, até chegar no cerne da cebola, né? Que seria aí a simbologia, que é a nossa essência imortal. Isso leva milhares ou bilhões de anos, vai depender da vontade do espírito, que é outra potência que Leon Denis coloca nesse livro que nós citamos, mas que essas amarguras, que ao nosso ver são coisas às vezes não muito boas, na verdade são excelentes professoras de aprendizados que nós vamos levar para sempre, porque cada experiência ela fica registrada, ela não se perde. Na atual existência, a gente pode não lembrar de tudo, não lembramos nem 10% do que nós já fizemos. Isso, do ponto de vista do que nós sentimos, do que nós gostamos, do que nós repelimos ou que não somos simpáticos, nós começamos a decifrar quem nós somos. Mas tudo que a gente vivenciou está guardado. E uma hora a gente abre, né, essa caixinha do arquivo para as experiências novas, exatamente fazendo esse cadinho aí do experimento químico. Eu trago o que eu sou para a experiência do que eu ainda vou vir a ser. E a partir disso eu sou nova pessoa. Isso é purificar-se. Quanto tempo isso vai levar? Só Deus sabe, e só Ele mesmo para nos dar as oportunidades na imortalidade para ir chegando aonde o Cristo chegou, que é a meta. Obrigado, Rosana, obrigado mesmo. Mais uma coisa eu quero deixar registrada aqui, foi Jesus que disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Porque a Rosana toda hora falou assim, porque vai demorar bilhões de anos, vai demorar muito tempo. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele chegou, nós também vamos chegar. Tendes bom ânimo. Mantenhamos o ânimo, mantenhamos a vontade, o ânimo, esperança, fé. Samuel. Bom, é, esse cadinho lá no Montes Claros, ele deve estar fervendo, por isso que a Rosana tem essas purificações, assim, esses ensinamentos maravilhosos, porque eu estou sentindo, eu tenho que ir 2 semanas de Montes Claros aqui em Patrocínio, eu estou derretendo, entendeu? Então, eu prefiro o clima de São Paulo. Mas vamos lá. Não vem não, aqui já virou Montes Quentes tem muito tempo. Não é mais Hoje, Montes Claros, não. hoje aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, neste momento está 39 graus, tá? Tá igual Patrocínio, é um horror, ah, meu Deus. Mas vamos lá, o trabalho de, nós estamos no isso de trabalho, o trabalho de purificação. Aí Emmanuel, no primeiro parágrafo, no meu entendimento, ele fala assim que, como diz a Rosana disse, né, com bem apropriado, o trabalho, a purificação na terra ainda é como um lírio-alvo, né? É nascendo do lodo das amarguras e paixões. Ou seja, esse aqui, então, nós estamos nascendo das amarguras, das paixões, das vidas passadas pregressas nossas. Então, assim, é muito difícil ainda nós atingirmos essa iluminação aqui, e ainda encarnados num planeta de provas e expiações. Por quê? Porque ele coloca lá no segundo parágrafo que a gente só vai conseguir essa autoiluminação, né, é quando, no círculo da família ou da comunidade, e através do trabalho, né, da severidade para consigo mesmo, né, ele coloca 3 itens: tolerância para com os outros, né, e educação. Essas 3 pilares, vamos chamar assim 3 pilares, que faz com que nós possamos dar o start, de um início aqui, de nosso trabalho de purificação aqui nesse planeta de provas e expiações. Trabalho esse que não é fácil de lidar, como foi dito por todos vocês que me antecederam. Eu entendo assim que é dificultoso, mas a gente vai vencer com muito esforço e apoiado nesses 3 grandes pilares mencionados aí por ele. Era mais ou menos essa contribuição, e hoje o calor aqui não está dando jeito nem de pensar direito. Um abraço a todos.
Muito obrigado, Samuel. Bom a gente sempre ter esses três pilares, boa colocação, muito bem pensado. Muito obrigado por compartilhar. E aí, gente, quem mais gostaria de trazer alguma informação? Vamos compartilhar. João Marcos, tem alguma coisa que gostaria de colocar com a gente? Aqui na sala, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Temos ainda aí mais uns 10 minutinhos aí que a gente pode refletir. João Marcos, por favor. Então, gente, boa tarde a todo mundo. Alegria estar com vocês aqui de novo. Nós aqui estamos muito felizes de ter você com a gente. Muito obrigado pela presença. Gratidão recíproca, gente. Uma alegria grande. Eu estou observando as falas, assim, todas muito interessantes, a gente muito envolvido nessa questão do humano, da prática, do trabalho, né? E aí eu estava ouvindo vocês falando e fiquei me questionando aqui que essa questão, ela já fala de colocar em prática aquilo que você já auto-iluminou-se. E eu me recordei que lá no início do capítulo, na questão 219, questão inclusive que eu adoro, e adoro sempre citar e relembrar quando eu tenho chance, o finalzinho dela, ela fala o seguinte, o Emmanuel fala o seguinte para a gente: só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação, com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Isso ele coloca em resposta à pergunta, né? Como que a gente consegue se auto-iluminar? Qual o meio prático de se auto-iluminar do planeta Terra? Melhor meio. E ele fala, o planeta Terra tem outro roteiro melhor do que o Evangelho de Jesus. E na 229 ele coloca isso em prática. Essa coisa do cadinho, do acrisolar, de se aprimorar através, né, do cadinho, né, que suporta calores imensos, né, de transformação através do convívio social, principalmente na célula familiar. Mas eu fiquei pensando, e a preparação para isso? Como é que a gente se prepara na prática? Eu gosto sempre de pensar no meio prático. E quando a gente fala de meio prático, não tem como a gente deixar de falar na resposta de Agostinho, na questão 909 do Livro dos Espíritos. No final do dia, a gente vai e faz uma autoanálise breve. Quando Agostinho fala, eu fazia isso. E ele nos dá o exemplo, façam como eu fazia. E eu fiquei pensando, antigamente, na igreja primitiva, existia uma prática que depois se eternizou na cultura teológica como ágape, mas que depois virou uma festa, uma festividade da igreja primitiva, mas que no início era nada mais, nada menos do que cada igreja, cada congregação se reunia no final do dia, cada um trazia o seu alimento para compartilhar, e se compartilhava a refeição do dia, e é bom lembrar que naquela época geralmente se fazia somente uma refeição, então todos levavam a sua parte de comida, se fazia uma grande refeição coletiva na igreja, e as pessoas comentavam o que elas tinham colocado em prática e ou aprendido com o Evangelho de Jesus naquele dia. E aí eu estava lendo essa semana um artigo de um teólogo norte-americano, Bruce, e ele estava falando assim, por que a gente perdeu isso? Ele estava questionando por que a gente perdeu essa habilidade, né, que é uma habilidade, de chegar ao final do dia, e mesmo que você não consiga fazer em família, como se antigamente, né, eu sou a terceira geração de espíritas da minha família, que meus avós faziam todo final do dia, reunia aquela molecada toda em volta do fogão de lenha e faziam o evangelho. Depois os mais novos, apelidaram de Evangelho Express. A gente fazia muito rápido, mas era o Evangelho. Se lia uma página, se comentava, se abria espaço para cada um falar. E aí, vocês querem compartilhar alguma coisa do seu dia? E era o momento que meu pai e meus tios falavam assim, hoje eu briguei na escola, não foi legal, não me senti bem. Em que momento a gente perdeu essa habilidade? O Bruce faz essa pergunta no texto dele. E aí eu fiquei pensando, ouvindo vocês, por que não a gente começar a retomar isso individualmente? O que realmente nos impede de, ao final do dia, pegar e abrir uma página aleatória do Mínimos, que é
uma harmonia evangélica maravilhosa, feita por um confrade espírita para o entendimento dos espíritos. A gente não abre aqui, aleatoriamente, passar uma passagem da vida de Jesus, ler, meditar, fazer o que o Agostinho nos orienta. Por quê? Se a autoiluminação, como o Emmanuel nos ensina na 219, só é possível através da autoevangelização, e ele aqui reforça, né? Só o esforço individual no Evangelho de Jesus, o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir. Se iluminar, engrandecer e redimir não é purificar, eu não sei o que seria purificar para um espírito reencarnado no planeta todo. Então fica aí a nossa reflexão para o grupo sobre, sim, colocar em prática é importantíssimo, mas se preparar para o trabalho, isso foi o que me pegou nessa questão do Emmanuel. Nos prepararmos cada vez mais e melhor para esse trabalho que é inadiável. Se nós pararmos para pensar, dentro dessa equação, o trabalho se nos apresenta diariamente de todas as formas possíveis. O fato de permanecermos reencarnados a cada manhã que nós despertamos do sono, já nos coloca automaticamente nesse trabalho, nessa proposta de purificação, de acrisolamento. Então, a variável dessa equação seria o quanto que você está preparado para esse trabalho, o quanto que você se preparou para o trabalho. E aí fica essa reflexão. Vamos pensar, todos nós, começando por mim, em maneiras de nos prepararmos mais na prática para esse nosso trabalho diário. Gratidão. Nós é que agradecemos, João Marcos. Realmente é algo que tinha fugido dos nossos comentários e que é importante, né? E, inclusive, que bom essa ligação, né? Eu não tinha me atentado, né, a esse processo íntimo, né? E que nós já tínhamos realmente, olha, está até grifado lá na 219, eu deixei grifado essa passagem, em que ele coloca ali, né, só o trabalho de evangelização, porém, é firme e indispensável. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode eliminar, engrandecer e redimir o Espírito, porquanto depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade e vos fará filhos, conheceis a verdade e a verdade vos fará filhos. Realmente, essa ligação importantíssima, né? Porque essas duas perguntas, elas estão intimamente ligadas, né? Elas estão muito, muito ligadas. Muito bom. Algo que eu até fiz as anotações aqui no próprio livro. Olha, volto lá na 219, finalzinho da 219, porque ela está intimamente ligada a essa pergunta. Muito bom, muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Bom, gente, temos ainda mais um tempinho pequeno. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisinha? Semana que vem, a gente tem uma nova pedreira pela frente. E é uma pergunta que tem uma resposta razoavelmente longa, é uma resposta dividida. Normalmente as respostas de Emmanuel são 2 parágrafos, essa tem 3. Né? Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? É parecida com uma outra, né? Parecida, mas eu não quis entrar porque esse esforço individual é algo que a gente tem, depende do esforço. Eu já comecei o trabalho, né, falando, né, depende do esforço individual. Mas isso é algo que vai se estender aí, né? Há mais coisas para serem observadas. Emmanuel dá uma resposta de 3 parágrafos, não é uma resposta bem sintética, tem muita coisa envolvida, como todas as respostas que a gente tem nesse livro de Emmanuel, elas são muito sintéticas. E por isso que é gostoso de você estudar esse livro, num grupo em que todos ali falem, tragam, e não mais do que uma pergunta, porque em uma pergunta, nós já estamos há 1 hora nessa pergunta, né? Acaba se tornando cansativo depois de 1 hora. Então, o ideal é uma pergunta, uma resposta, ouvir as pessoas, e depois, como o João Marcos mesmo colocou para a gente, por que não pontuar no final do dia e pensar um pouco, né, sobre aquilo que você ouviu, aquilo que você falou, e refletindo um pouco sobre isso,
Como que eu posso colocar isso melhor em prática na minha família, na sociedade que está à minha volta? Como eu posso analisar melhor todas as práticas minhas do dia a dia? Veja que interessante, né? A gente abriu um pensamento bem interessante, né? Em que ele não se restringe apenas a essa 1 hora em que a gente ficou conversando, mas o que você pode, com tudo que você ouviu, ali juntar nesse cadinho, né? E fazer algo melhor, fazer algo novo, fazer, fazer com que a sua verdade ela fique mais burilada, né? Usando os termos que nós estamos hoje aqui trabalhando, né? Esse burilamento, né? Para que ela fique mais bela, mais, traga mais luz. Muito bacana. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Tranquilo? Hoje foi um dia que a gente conseguiu abrir um pouco mais os horizontes do entendimento. Quero agradecer a todos vocês pela internet que puderam estar com a gente aqui nesse horário, sábado, né, 5 horas da tarde. Sei que é um horário meio complicado, né, porque há aí muitas atividades. Então, queria agradecer muito a vocês que puderam estar com a gente, que puderam trazer as suas experiências, compartilhar suas experiências com a gente, porque a gente só cresce mesmo ouvindo as experiências e colocando trazendo essas experiências para o nosso íntimo e aprendendo uns com os outros. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes a Rosana até fala para mim, olha, quem usa isso aí é André Luiz, né? Deus ajuda a criatura através da criatura. Realmente é André Luiz que traz essa ideia. Mas essa é uma ideia muito bela, uma ideia muito bela. Por que eu gosto muito de usar essa passagem, que é uma passagem de André Luiz, e que, para mim, ela é uma passagem muito forte? Porque Deus ofereceu o seu Filho Jesus para nos auxiliar. Todas as vezes que eu leio que eu reflito essa passagem, eu lembro de Jesus. Deus ajuda a criatura através da criatura. Ele ofereceu o seu Filho, Jesus, nosso mestre, modelo de vida, e nos trouxe tudo que nós hoje cultivamos em nossos corações e que fazem edificar o reino de Deus no coração de cada um de nós. Por isso que eu gosto muito de utilizar essa passagem, apesar dela ser ali apresentada por André Luiz, ela aparece dentro da doutrina de uma forma muito parecida, mas eu gosto mais da forma como André Luiz apresenta para nós. Se não me engano, isso daí está num dos livros dele, que acho que é No Mundo Maior, se não me engano. Mas se não for, depois a Rosana me corrige, se não for O Mundo Maior. É uma das obras das obras ali de André Luiz. E eu, quando eu li isso ficou marcado para mim, por isso que eu uso muito, mesmo sempre colocando. Essa é uma ideia ali apresentada para o nosso irmão André Luiz. Agradeço a presença de todos. Quem poderia fazer para nós a prece de encerramento? Convidando todo mundo. O link que é divulgado, ele é link fixo, tá, gente? Todos os sábados nós estamos aqui. Nós vamos parar, né, vamos fazer um pequeno recesso, né, nesse nosso grupo, mas esse recesso, ele acontece, o último sábado que a gente vai se encontrar é o sábado do dia 16 de dezembro. E depois a gente retorna terceiro sábado de janeiro, que é dia 13. Eu acho que é o segundo sábado de janeiro, que é dia 13. Então, do dia 16 ao dia 13, a gente vai fazer um pequeno recesso, né, nesses nossos estudos, mas nós retornamos. Dia 13 a gente retorna. Quem pode fazer para a gente a prece de encerramento, por favor? Alguém da internet gostaria? Samuel, Vamos lá. Obrigado, Samuel. Queremos agradecer a oportunidade, mais uma vez, estarmos reunidos, estudando o livro Consolador. Agradecer aos mentores espirituais de cada um, da casa aí do CETREL, que sempre nos proporciona estudos aos sábados. Pedir para os dirigentes dos nossos países, das nações desse nosso mundo, que tenha mais tolerância, mais paz, mais educação para conduzir
os seus países, as suas nações, os seus povos. Queremos pedir em especial essa semana, que eu estive lá agora ontem, anteontem, em Uberaba, com o falecimento de um meu tio querido, irmão do meu pai, que Jesus possa amparar a família desse nosso tio lá, nossos primos que ficaram lá sem pai, sem a mãe há bastante tempo. E agradecer a Deus essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui, mesmo nesse calorão, mas estarmos estudando o livro Consolador. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Um abraço a todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe.